Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Doppelganger 2 vezes. Vamos ver do que se trata. Olá, Ani Assombrados, me chamo Fulano, tenho 26 anos e sou do interior de São Paulo. Ana, acompanho o seu canal acho que desde o início e sempre quis mandar alguns relatos, mas são todos curtos. Eu acho que eu vou juntar tudo num relato só, mas ainda tô pensando em como fazer isso. Enfim, hoje o meu relato é sobre Doppelganger e foi algo sinistro que aconteceu comigo. O nome do embuste do meu ex já está trocado. Em janeiro de 2020, engatei um namoro com um rapaz que era de outro estado. Inclusive, fui pedido em namoro no dia da minha demissão. Portanto, iniciei 2020 desempregado e logo em seguida veio a pandemia. No começo de abril, o meu namorado foi demitido também e ficamos os dois desempregados. Felizmente, eu consegui o auxílio emergencial, mas ele não. Como eu ainda morava com a minha família, usei boa parte do dinheiro para ajudá-lo. Ele era da região norte e não tinha como voltar para casa. As passagens estavam caríssimas e ele estava fazendo mestrado aqui na cidade. A mãe dele era aposentada e ela conseguia mandar apenas o dinheiro para o aluguel do apartamento, que ele rachava com outras 2 pessoas, um menino e uma menina. Eu o ajudava comprando comida, meus pais também, e íamos dando um jeito nas demais coisas, nas demais contas. O apartamento que ele morava era muito antigo, um pouco feio. O prédio tinha por volta de 4 andares, mas os cômodos eram grandes. Ana, a cozinha era maior do que a da casa dos meus pais. Nessa época eu tive muitos conflitos com os meus pais e principalmente com a minha irmã. Apesar da minha família ajudar, eles não aprovavam o namoro por vários motivos. O principal era por ele ser da Umbanda. Juntando os conflitos familiares, a pandemia, o desemprego, eu e ele meio desanimados com a vida, etc., resolvi passar uns dias no apartamento dele. Ao todo foram 10 dias. Tudo estava indo bem, até que um dia resolvemos limpar o quarto dele. Dar aquela faxina, sabe? E arrumamos tudo, tiramos o pó, varremos e tal. Até que uma hora eu precisei ir até a lavanderia para trocar a água do balde, para terminar de passar o pano no chão. O quarto dele era o último do corredor. Eu sempre gostei de fazer faxina escutando música, então eu estava com o fone de ouvido no alto. Ele ficou no quarto, sentado na cadeira, arrumando umas coisas na escrivaninha dele, e eu fui até a lavanderia sozinho. O meu caminho foi esse. Eu saí do quarto dele, passei pelo corredor. Ao meu lado esquerdo tinha a porta do banheiro, do lado direito a porta do quarto do outro menino e depois da porta do quarto do menino tinha a entrada para a cozinha. Atravessei a cozinha e fui até a lavanderia. A lavanderia era separada da cozinha por uma porta. Entrando na lavanderia, do lado direito da porta tinha o tanque onde comecei a lavar o pano. Atrás de mim tinha um pequeno lavabo que ficava na lavanderia, mas não tinha lâmpada e o pessoal guardava umas bagunças ali. E um detalhe, eram umas 10 horas da noite isso aí. Então eu estava lá, lavando o pano com o fone de ouvido e a música no volume alto, quando de repente sinto alguém me abraçar por trás. Olhei meio de canto e percebi que era o Caio. Ele fez cócegas no meu quadril e eu dei risada, mas não olhei para trás. Mesmo não ouvindo nem a minha voz, por causa do fone de ouvido, eu falei rindo. Para, Caio, sai! Depois disso, ele deu uma mordida no lóbulo aqui da minha orelha direita. O Caio fazia isso às vezes e eu odiava. Só que dessa vez ele mordeu muito forte. Ana, essa reação não durou um segundo. Eu fiquei tão bravo que mesmo com as mãos molhadas, eu tirei o fone de ouvido, virei e falei bem sério. Para, isso doeu! Ana e assombrados. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que não tinha ninguém atrás de mim? Rapidamente olhei para dentro da cozinha e não vi ninguém.
Como eu disse, a cozinha era grande. Se ele tivesse saído correndo, eu teria visto ele correndo e entrando no corredor. Pensei que ele pudesse estar no lavabo. Abri a porta, olhei dentro e não tinha ninguém, só as bagunças. Atravessei a cozinha, entrei no corredor e fui pro quarto correndo. E ele estava lá, sentado, tranquilamente, organizando as gavetas da escrivaninha. Ele viu a minha cara pálida e perguntou: "Nossa, por que você tá assustado? Viu alguma coisa?" E eu já reagi bravo. "Por que você tem que fazer isso comigo? Já te disse que eu odeio quando você morde a minha orelha. Dessa vez foi forte." E realmente a minha orelha ficou vermelha. Tinha até uma marca de dente. Sentei na cama e ele me acalmou um pouco. Depois de uns 5 minutos, decidimos finalizar logo a limpeza do quarto. O Caio foi levar uma sacola com os papéis rasgados no lixo e adivinha onde ficava o lixo? Na bendita da lavanderia. Comecei a passar o pano pela segunda vez e fui puxando umas sujeirinhas que ficaram ali no chão, mesmo depois de eu ter passado a vassoura. E vim andando de costas em direção à porta e puxando o rodo com o pano, sabe? Até que cheguei perto da porta, ainda dentro do quarto, agachei, tirei o pano do rodo e fui envolvendo as sujeirinhas ali nele. Coloquei o pano no balde e levantei. Ana e Assombrados. Pausa para um detalhe importante aqui. Como aquele apartamento era antigo, o banheiro era enorme. E o lugar onde tomávamos banho não tinha box de vidro. Ele era fechado, entre aspas, com uma parede revestida com azulejo, com um espaço para você entrar. Ah, eu sei como é. Portanto, não dava para ver a pessoa tomando banho, mesmo você estando junto ali no banheiro. Esse detalhe é importante para o que vem a seguir. Enfim, coloquei o pano no balde e levantei. No que eu olho para o lado, o Caio entrou pelo corredor olhando para mim com uma expressão de indiferença neutra, não humana. Ele parecia sem alma. Ele veio na minha direção e do nada virou. Entrou no banheiro e acendeu a luz. Achei aquilo tão estranho. Ana e Assombrados, dei um passo para fora do quarto e olhei para dentro do banheiro e ele não estava lá. Eu gelei. Ainda pensei que ele poderia estar dentro daquela área de banho, escondido, sei lá, só para zoar com a minha cara. Fui entrando no banheiro, dando passos lentos em direção ao chuveiro. O silêncio era gigante. Eu só escutava a minha respiração. Quando cheguei perto do chuveiro, apoiei a mão direita na parede e fui me inclinando para espiar lá dentro. Uma pergunta quebrou o silêncio e me fez dar um pulo de susto. "O que você está fazendo aí?" Olhei para trás e lá estava o Caio, na porta do banheiro. Rapidamente olhei para dentro da área de banho e não tinha nada. Expliquei para ele o que tinha acontecido e ele ficou pasmo. Achamos que era um espírito maligno, mas logo depois eu lembrei do fenômeno doppelganger. Inclusive eu tomei conhecimento do que é isso lá nos primórdios do canal Assombrado, com um vídeo do Matheus. Enfim, Ana e Assombrados, creio que existem várias explicações para o que aconteceu comigo. A época que eu namorei esse rapaz foi de muitas experiências sobrenaturais, experiências espirituais ruins, pois acabei descobrindo que ele não era uma pessoa boa. Acabei descobrindo que o terreiro que ele frequentava era de pessoas e entidades que faziam mal. Eu diria mais de pessoas que faziam mal, né? Eu, ingênuo, uma vez, pedi um trabalho para conseguir um emprego, mas outra pessoa teve que perder o seu emprego para me dar espaço, entende? Não era isso que eu queria, mas acabei pagando o preço. Nem todos os terreiros ou religiões são assim, é claro, mas a espiritualidade é um instrumento, você escolhe como utilizá-la. Ana, pretendo compilar os próximos relatos e mandar para você. Só não sei como fazer isso, já que são relatos curtos. Manda curto mesmo, cada um individualmente. A gente tem espaço para todos aqui. Nem que sejam bem curtinhos, que são os express. Pode mandar que a gente vai encaixá-los logo aí em relatos, tá bom? Bom, me dá uma dica, por favor. A dica é mande eles curtos mesmos e separados, ok?
Espero que tenham gostado do relato e muito obrigada a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, Doppelganger. Tem o lance lá do Doppelganger de realmente ser um outro eu, mas como ele descreveu, assim, esse negócio meio frio, meio robótico, meio sem alma, seria você, mas alguma coisa te imitando, mas que não tem alma, sei lá, uma coisa meio estranha. E tem o lance que eu falo aqui, que são os eus de outra dimensão. Então, de repente, são universos paralelos, né? E de repente, dá uma falha na Matrix, dá alguma coisa assim, e dois universos se chocam. Tipo, o eu do lado de lá vem pro lado de cá, né? E acaba interagindo com alguém aqui. Mas você percebe que é muito difícil eu encontrar comigo mesmo? Geralmente eu vejo o outro. Mas eu me ver, podia me cruzar comigo, né? Me cruzar comigo, né? Tá passando, eu falei, olha eu ali. Mas isso é muito. Nunca vi, aliás, algum relato assim. Não. Teve uma história uma vez de um rapaz que todo mundo falava que via ele, tipo, lá perto de um semáforo lá. Eu falei, mas gente, não é possível. Tipo, 3, 4 pessoas. Eu falei, não, eu vou lá ver então. E ele passou de carro, ele, se não me engano, ele não viu muito bem, mas ele teria visto alguma coisa assim do que seria ele ali. Não sei, enfim. Mas e aí? Seria o namorado dele de uma dimensão paralela que teve acesso a ele ali e também achou que era ele da outra dimensão? Eu não sei. Que chegou, fez a brincadeira, mordeu ali. Porque ele tinha uma mordida na orelha mesmo. Ou é doppelganger, ou um espírito se fazendo, se passando pelo namorado dele mesmo por enganação. Não sei. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta o relato aqui pra gente. A gente tem vários outros relatos aqui no canal relacionados a doppelganger ou sei lá o que, né? Mas de você ver uma pessoa ali, fala, olha, esta pessoa está ali. Aí você chega no lugar e fala, não tem ninguém, mas eu vi essa pessoa entrando ali. Era ela, né? Depois não tá mais, enfim. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma experiência parecida, conta aqui pra gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!